Glória a Deus. Existem assuntos na Bíblia que são tão importantes para nós que nós sempre temos que voltar a eles, no caso. São assuntos que dizem respeito à essência daquilo que realmente nós precisamos guardar na nossa relação com Deus. Se existe um tipo de relacionamento pelo qual nós devemos zelar constantemente e sobre o qual nós devemos ter muita clareza, acima de todos, é o nosso relacionamento com o Senhor. E hoje eu quero voltar a isso. Um texto bem conhecido, Mateus capítulo 6, versículos 5 a 8. Mateus capítulo 6, versículos 5 a 8. É uma porção velha conhecida nossa, mas ela nunca se torna ultrapassada, muito menos irrelevante. Pelo contrário, a Bíblia tem o poder de nos fazer encontrar sempre uma palavra nova, fresca, boa, e que pode trazer mudança em nossos corações, independente de nós lermos o texto uma vez, 1000, 1.000.000, porque a palavra do Senhor se renova, assim como a sua graça e misericórdia constantemente sobre nós. Então, eu leio aqui dos versos 5 a 8, no capítulo 6, que diz: "E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto, e o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. E orando, não usem de vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem." Vamos orar. Nosso Deus e Pai, graças te damos pelo privilégio de podermos ler a Tua palavra, de podermos prestar culto a Ti, Senhor, com liberdade. Obrigado por esta graça que o Senhor tem preservado sobre a Tua igreja no Brasil até o presente momento. Ó Deus, e nós oramos constantemente para que assim continue, Senhor, porque é um santo privilégio podermos prestar culto a Ti, sem nenhum impedimento, sem nenhuma restrição. Nós te agradecemos. E agora, Senhor, pedimos que o Senhor desperte o nosso coração para que ele esteja plenamente atento à Tua palavra nessa noite, de tal maneira que não nos escape nada, Senhor, desta reflexão, e que nós saiamos daqui, Senhor, mais conscientes, compreendendo melhor a nossa relação contigo através da oração. E que isso não seja apenas, ó Deus, um acúmulo de conhecimento, mas possa gerar, ó Deus, eventos práticos no nosso interior, mudança, transformação, crescimento, amadurecimento, para que nós estejamos mais alinhados com o Teu propósito também na nossa vida devocional. Nós te pedimos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu tenho, nesses últimos anos, irmãos, passado por uma mudança muito grande na minha vida devocional, na minha prática devocional. E quando eu me converti numa igreja onde oração era basicamente tudo que acontecia, né, nessa igreja, nessa denominação. Mas nós aprendíamos fórmulas de oração, então basicamente todo mundo orava igual, todo mundo começava a orar do mesmo jeito e quase que terminava do mesmo jeito, porque a gente ia aprendendo assim e ia dando seguimento a esse tipo de comportamento, sem pensar muito no que a gente estava fazendo, né? Até que eu comecei a ler a Bíblia mais detidamente e comecei a descobrir na palavra de Deus que a oração, ela tem um sentido, ela tem uma razão.
Oração não é apenas palavras repetidas, não são apenas palavras repetidas ao vento. A oração precisa ser pensada, ela precisa ser refletida, não é? E você há de convir que você pensar na sua oração numa igreja ultra mega pentecostal nem sempre é fácil, né? Porque todo mundo orando junto com você e num tom muito alto, acima, né, do que você está ali orando, é difícil, principalmente para mim, se concentrar sequer no que você está dizendo. E também a oração não é um monólogo, a oração é um relacionamento com Deus. Então, há muito que aprendermos acerca da oração, e por que é importante falar bastante sobre isso e sempre voltar a este assunto? Porque a nossa oração define o que é a nossa vida com Deus. A nossa oração define quem é Deus para nós e quem somos nós para nós mesmos diante de Deus. Então, conhecer o assunto é conhecer a nossa própria relação com Deus de uma maneira apropriada, não é? E há uma frase atribuída a Søren Kierkegaard que diz o seguinte sobre a oração: a função da oração não é influenciar Deus, mas especialmente mudar a natureza daquele que ora. Vou repetir. A função da oração não é influenciar Deus, mas especialmente mudar a natureza daquele que ora. Isso está alinhado com aquilo que Jesus nos ensina aqui, que nós acabamos de ler. Deus sabe o que nós precisamos, mesmo antes de nós orarmos. Então, efetivamente falando, nós não oramos para convencer a Deus de coisa alguma. Nós oramos para que, através da oração, Deus nos mude, o Senhor nos mude, nos aperfeiçoe, nos transforme, segundo a sua vontade, de tal maneira que nós sejamos cada vez mais parecidos com Ele e cada vez menos parecidos com a nossa natureza velha. E um dos maiores equívocos do cristão é achar que a oração é uma ferramenta, é um meio de alcançar devidos fins, ou determinados fins. Infelizmente, a regra de ensino sobre a oração hoje em dia é que, ao orarmos, nós podemos pressionar Deus a fazer o que queremos, mas esse pensamento não podia estar mais longe da verdade, de acordo com o que a Bíblia nos ensina, não é? Então, as palavras de Kierkegaard, elas descrevem bem que essa não é a função da oração. O fato é que nós temos tanto poder e autoridade para influenciar Deus, quanto uma criança de 2 anos tem poder e autoridade para influenciar as decisões de seus pais. Não é? Isso soa até utopia e arrogância da nossa parte, pensar que nós podemos influenciar Deus de alguma forma. Não existe também uma oração mágica com a qual nós movemos os céus em poucas palavras, não é? Isso tudo a gente já ouviu por aí, em muitos lugares e de muitas pessoas diferentes. Mas o fato, irmãos, é que a oração nos foi dada, antes de tudo, como um canal através do qual nós nos achegamos a Deus e por meio do qual Ele nos molda e nos transforma conforme o seu propósito para cada um de nós. E Ele tem um propósito para cada um de nós. Portanto, existe aqui um pressuposto claramente estabelecido sobre a oração legítima. E que pressuposto é esse? Uma clara consciência de quem é Deus e de quem somos nós diante de Deus. Você compreende bem quem é Deus, minimamente, né? Porque quem é que pode descrever o ser de Deus? Quem é que pode conhecer e sondar a mente de Deus? Isso é impossível, mas, pelo menos dentro daquilo que nós podemos compreender, é importante que nós saibamos quem é Deus. E também é importante que nós saibamos quem somos nós diante de Deus. Nós somos filhos amados, nós somos filhos planejados, desejados pelo Pai, mas não somos filhos mimados. Existe uma diferença muito grande entre ser amado e ser mimado, não é? E eu vejo essa clareza sobre, essa necessidade da clareza sobre a compreensão de quem é Deus e quem somos nós no aspecto da oração, nas palavras de Jesus sobre isso. Então, nesse texto que nós lemos, o ambiente do nosso texto é o Sermão do Monte. Esse é o lugar onde o nosso texto está colocado dentro do Evangelho de Mateus. É uma porção longa do Evangelho na qual Jesus vai abordar vários temas, não é? O que é que ele está fazendo agora aqui? Ele está ensinando, mais uma vez,
sobre vários assuntos. Ele fala das esmolas, ele fala do jejum, não é? E em relação a isso, nós vamos entrar, no final do mês que vem, se Deus quiser, nós vamos estudar sobre isso, né? E Deus vai usar alguém aqui para trazer um excelente estudo que vai nos edificar bastante sobre toda essa porção, não é, do capítulo 6, mas hoje nós vamos nos concentrar apenas nessa pequena porção, porque o nosso assunto aqui é justamente esse, é sobre as características da oração, conforme Jesus nos ensina nesse texto. Então, o que ele está ensinando aqui agora, como é que ele faz isso? Ao mesmo tempo que ele ensina, ele também confronta a tradição dos mestres da lei. Nós podemos dizer que Jesus recupera o verdadeiro espírito da lei. Então, ele diz várias vezes lá no capítulo 5, ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Ou seja, é tradição humana versus palavra legítima de Deus. E, nesse sentido, a motivação com a qual nós fazemos as coisas se torna mais importante do que as próprias coisas que nós fazemos. Não é? Então, assim, a gente deve considerar a nossa oração. Para Jesus, o motivo pelo qual nós oramos é tão importante ou mais importante do que a própria oração. E essa é a diferença, irmãos, entre a forma como nós pensamos e a forma como Deus pensa. Para nós, as coisas, elas valem pelo que elas são, não é? Na aparência. Para Deus, as coisas valem pelo que elas são na essência, na verdade, na realidade, né, do coração que elas saem, a motivação com a qual elas são feitas. E para exemplificar isso, Jesus mostra aqui dois tipos de oração que não devem ser seguidas. Dois exemplos de oração que são maus exemplos. Ele fala primeiro da oração do hipócrita e depois ele fala da oração do presunçoso. Primeiro, no verso 5, ele vai falar sobre que nós não devemos orar como um religioso hipócrita. Versículo 5, ele diz aí, e quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Será que é errado orar em pé nos cantos das sinagogas? É errado orar na praça? É isso que Jesus está dizendo? Ele está dizendo que é errado a gente orar num canto da igreja, com o rosto voltado para a parede? Não. A questão aqui não é onde nós oramos, a questão é por que nós estamos fazendo aquilo, daquele jeito. É isso que ele está questionando aqui. Ele diz aqui, olha, eles fazem isso para serem vistos pelos outros. Então a motivação é que está errada. O problema aqui é o coração, não é a oração. É a motivação que está errada, que está colocada no lugar errado, não é? Então, o problema da oração desse religioso é a sua motivação. Ele quer fazer o seu momento de oração, não é, como uma espécie de espetáculo, uma oportunidade de se exibir, talvez usando palavras rebuscadas ou pregando enquanto ora, não é? Você já percebeu que há muitas situações em que a gente prega enquanto ora? Não é? Ou então a gente exorta alguém enquanto ora. Capítulo 18 de Lucas tem um exemplo muito clássico ali do fariseu que orava, ao mesmo tempo expondo o publicano e se vangloriando de não ser como o publicano. Então ele diz, Senhor, graças te dou, porque não sou como esse publicano e os demais pecadores. Ou seja, o que esse homem está fazendo? Ele está se colocando lá na frente da igreja e começa a orar em voz alta, né, e se expor ali como uma espécie de modelo para todo mundo copiar. Esse indivíduo quer o quê? Ele quer o louvor dos homens, ele quer receber as homenagens das pessoas, o reconhecimento das pessoas. Então, o problema aqui não é orar em pé, mas orar em pé para ser visto pelas pessoas. E aqui a gente poderia colocar tantas outras formas, orar em pé, deitado, né, de cabeça para baixo, sentado numa árvore, sentado na calçada, de joelhos. A questão aqui não é a forma, mas é a essência, ou seja, é a motivação. Então, o problema não é como eu faço as coisas, mas por que eu faço as coisas. Para ser visto pelas pessoas, então, eis a raiz do problema, motivação errada.
E a intenção egocêntrica de receber elogios e o reconhecimento das pessoas mostra que nós conhecemos pouco a Deus e que nós também conhecemos pouco a nós mesmos, porque pode ser que nós pensemos que sejamos super espirituais, mas no fundo, o que acontece com a gente é que nós estamos em busca de reconhecimento. Então veja que a própria oração pode se transformar numa forma de rebelião contra Deus. Já parou para pensar nisso? Não é um contrassenso, não é uma ironia que a própria oração pode se tornar uma atitude de rebelião contra Deus. E por quê, irmãos? Porque só existe um ser em todo o universo a quem se deve louvor, glória, honra e reconhecimento por tudo que Ele é e faz, e este ser é Deus. E se nós fizermos qualquer coisa para tentar receber a glória que é devida a Deus, isso é um sinal claro de rebeldia, talvez uma rebeldia inconsciente, né? Então, o que pode ser mais arrogante do que tentar usar o próprio Deus para receber a glória dos homens? Portanto, Jesus chama esse religioso de hipócrita, porque ele finge que está falando com Deus, quando na verdade ele só está falando consigo mesmo, com a sua vaidade. É um monólogo exibicionista, e Lucas nos dá um exemplo clássico desse tipo de oração lá, né, desse fariseu que nós já falamos, que ele finge que é piedoso, quando na verdade o seu coração vai em direção oposta. Qual seria então a essência do problema desse religioso? Já vimos, né? Mas o que está por trás dessa motivação errada é que ele não conhece a Deus e não conhece a si mesmo. Ele sofre de miopia espiritual, ele vê a Deus no lugar do homem e ele vê o homem no lugar de Deus. Então Jesus adverte: não orem como ele, porque essa oração não receberá resposta do céu, pelo contrário, ela terá de se contentar em receber o louvor dos homens. Então Jesus diz aqui, qual é a recompensa deles? Eles já receberam o seu galardão, não é? Então, quando a gente ora assim, bacana, bonito, né, uma oração eloquente, todo mundo vem dar um tapinha no nosso ombro, ali nós já recebemos o nosso galardão. Mas de Deus não receberemos nada. É como Tiago diz: não pense tal homem que receberá de Deus alguma coisa, se ele está pedindo para fins escusos, errados, né, diversos do propósito de Deus. Qual seria a alternativa aqui, irmãos? Como fazer diferente? Né, o versículo 6 diz: mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao Pai que está em secreto, e o seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Então, a alternativa que Jesus oferece é orar tendo foco em Deus. Ele usa uma metáfora: entrar no quarto e fechar a porta. Então, quer dizer que sempre que nós entrarmos no quarto e fecharmos a porta, nós estaremos orando da forma correta? Também depende. Não é? Se você fizer isso e depois chegar na frente da igreja e dizer: irmãos, olha, eu estou aqui para trazer esta palavra, mas antes de pregar eu fiquei 3 horas orando dentro do meu quarto para me preparar. Não que eu queira ser melhor do que ninguém. Ou seja, então orar no quarto também já não tem valor. Entende o que está acontecendo aqui? A questão, irmãos, não é onde nós oramos, a questão é por que nós oramos, por que nós estamos fazendo. Mas a palavra sobre entrar no quarto e fechar a porta é uma metáfora, que quer dizer que nós devemos deixar o mundo lá fora, com seus valores, com seus padrões distorcidos, que nós devemos deixar a nossa vaidade fora dessa nossa relação com Deus, porque se ela estiver presente, não haverá uma relação com Deus. Então, ter o foco exclusivamente na pessoa do Pai. Observe que a dinâmica é ordenada numa sequência muito lógica, e Mateus tem essa preocupação, ele usa muito a lógica, a coerência na sua forma de descrever as palavras do Senhor e os seus ensinos. Então Jesus diz: entra no seu quarto, feche a porta, segundo, ou seja, agora não há ninguém mais para te ver, nem para ouvir a sua oração, a não ser aquele que é realmente o que conta. E então, terceiro, ore ao teu Pai que está nos céus. Qual é a consequência, irmãos? Aí sim haverá uma recompensa. Jesus diz que essa oração será ouvida, e o Pai que tudo vê, mesmo quando estamos com a porta fechada, Ele nos recompensará.
O simples fato de Deus ouvir as nossas orações já é uma recompensa. Imagine, então, se aprover a Ele responder a nossa oração. Não é? Agora, a recompensa não será necessariamente aquilo que nós queremos, porque se nós orarmos com a motivação correta, não é na recompensa que nós estamos focando, nós estamos focando simplesmente no fato de podermos estar diante de Deus. Então não há holofotes, não há luzes, não tem plateia, não tem admiradores, não haverá aplausos, né? Mas haverá resposta da parte de Deus. E afinal de contas, não é isso que importa, irmãos? Não é? A linha aqui é bem semelhante àquela onde Jesus pergunta: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Como nós acabamos de cantar aqui, afinal de contas, irmãos, quando Jesus vier nos chamar, ou pela ressurreição, ou pelo arrebatamento, né? Como é que nós vamos nos apresentar perante Ele? Né? A canção que nós cantamos diz assim: quem estiver pronto, com Ele irá. Não é por isso que nós devemos lutar, irmãos? Porque eu pergunto, a grande questão da nossa vida qual é? É que quando nós chegarmos lá no último dia, a pergunta que será feita é essa: você nasceu de novo? Se sim, então Jesus dirá palavras de aprovação e de acolhimento para nós. Né? E o novo nascimento tem tudo a ver com isso daqui, porque se nós estamos vivendo à luz de uma nova natureza, o nosso pensamento acerca de Deus e da realidade ao nosso redor tem que ser novo. A nossa compreensão a respeito dessas coisas precisa ser nova e, consequentemente, as nossas escolhas, inclusive na forma como nós vamos viver a piedade neste mundo, também precisa ser nova. Não é? Afinal, como dizer isso numa frase curta e precisa? O coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Salmo 51, versículo 17, segunda parte. Muito bem, falamos apenas sobre o religioso hipócrita, mas também tem aquele que é o presunçoso. Versículo 7. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Então veja, agora Jesus fala do religioso presunçoso. Ele adverte em relação a essa presunção, daquela pessoa que acredita que pode influenciar Deus com a força dos seus argumentos, com o uso de muitas palavras, não é? É o caso dos gentios citados aqui por Jesus. No texto grego, o sentido não é tanto de repetir palavras, mas de usar muitas palavras. Temos um exemplo bem categórico no episódio envolvendo Elias e os profetas de Baal. Você se lembra? Lá em 1 Reis, capítulo 18, 25 a 29, o texto diz lá que os profetas de Baal oraram desde a manhã até o meio-dia e não houve nenhuma resposta, porque o Deus ao qual eles consultavam era um Deus morto e não um Deus vivo, não era um Deus verdadeiro. Então eles não conheciam o Deus verdadeiro e, consequentemente, não conheciam a sua própria fé, a sua própria religiosidade, a sua própria espiritualidade, e por isso eles ficaram sem resposta. Agora, você já reparou na oração de Elias, como é uma oração curtinha? Ele diz: Senhor, agora é minha vez. Mostra para esse povo que só existe um Deus verdadeiro. É só isso que ele fala, basicamente. Em outras palavras, mas é basicamente o que ele fala. E então a Bíblia diz que o fogo cai do céu em resposta às suas orações. E ali você já sabe, né, o restante da história. Nós podemos aprender com essa lição aí, muito categórica, muito prática nesse sentido, o que Jesus está dizendo aqui. É claro que nós não podemos comparar a oração a um Deus pagão com as orações ao verdadeiro Deus, não. No entanto, apenas a título de ilustração, isso nos ajuda a pensar sobre o que é essencial nas orações que Deus ouve, irmãos. É interessante perceber aqui que existe uma clara relação com situações que nós vivenciamos no cotidiano. Quando nós precisamos recorrer a alguém com quem não temos muita afinidade para solicitar algum tipo de ajuda, qual é a situação que normalmente ocorre? A nossa tendência é de usar muitas palavras, não é? Porque nós não conhecemos aquela pessoa, nós não sabemos ao certo o que nós precisamos dizer a ela, o que será correto dizer a ela e o que certamente
a convencerá a fazer o que nós queremos ou ouvir aquilo que nós estamos dizendo, o fato de não conhecermos, transmite insegurança. E é por isso que nós somos convencidos de que quanto mais nós falarmos, mais chance nós teremos de convencer o nosso possível benfeitor. Não é? Isso acontece também numa prova. Quem já passou pela escola aqui sabe disso, né? Quando você não conhece, não tem ambiente com a matéria, quando você não conhece o que você realmente tem que responder ali, o que você faz? Você escreve muito, né? Você fala, vai que numa dessa eu coloco aquela palavrinha que o professor quer, aí quando ele vê a palavrinha, ele vai me dar um 10. Mas normalmente, quando a gente não conhece, a gente escreve, e não diz nada que seja digno de nota. Né? Na faculdade eu tive um professor que ele era bem gentil em relação a essas coisas. A gente escrevia um monte de coisas e ele olhava aquilo e falava assim, isso aqui não tem nada a ver com o que eu ensinei para vocês. E o que você disse aqui é muita coisa, mas para mim você não disse nada. E aí ele repetia aquela célebre frase, eu estou aqui para libertar vocês das trevas da ignorância. Então, numa época em que esse tipo de coisa não chocava tanto as pessoas, né? Porque não era a época do mimimi, já se vão aí mais de 20 anos, então era um outro tempo, mas o fato é que, irmãos, a questão não é falar muito, a questão é orar segundo a palavra de Deus, entende? Então existe a necessidade de nós aprendermos como orar, e a coisa mais importante para nós aprendermos como orar é saber como ouvir. Antes de nós falarmos com Deus, nós precisamos ouvir a Deus, para que nós possamos falar com Ele com base naquilo que Ele mesmo tem dito para nós. Então, mais uma vez, qual é a essência do problema aqui? Né? Jesus vai dizer, eles pensam que por muito falar serão ouvidos, ou seja, não serão ouvidos. Mais uma vez, qual é o problema aqui com a oração desses religiosos, agora os presunçosos, é que eles não conhecem a Deus também, e eles medem a sua relação com Deus pela relação que tem com os seus iguais. E já a caminho de concluir, irmãos, qual seria a alternativa aqui para esse caso da oração presunçosa? Como fazer diferente? Vem o verso 8 que diz, não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. E é aí que muita gente pergunta, se Deus já sabe o que eu preciso, então para que eu preciso orar? Já explicamos lá no início. A oração, ela não está para nós como uma ferramenta que vai nos permitir mudar o pensamento de Deus ou forçar o braço de Deus para fazer o que quer que seja. A oração é um relacionamento com Deus que, de fato, sabe o que nós precisamos, mas Ele ordenou na sua palavra que nós peçamos. Jesus diz várias vezes, de forma imperativa, né? Ele diz, peçam, batam. Né? Ele diz para nós insistirmos na oração, com a parábola do juiz iníquo, ele mostra ali, o início da parábola já nos diz que a parábola é contada, né, ensinando para nós o dever de perseverarmos na oração. Então Deus quer que nós oremos? Não, Ele não só quer, mas Ele ordena que nós oremos. Porque essa é a forma que nós temos de ter um relacionamento com Ele. Então dizer a Deus aquilo que realmente vai no coração, nada mais e nada menos, é o que importa. Por isso ele diz, não sejam, portanto, como eles, ou seja, façam diferente. Deus não é nem um pouco suscetível à força dos nossos argumentos, irmãos, ou a um turbilhão de palavras que a gente possa dizer para Ele. Não. Por quê? Porque Ele já sabe o que nós precisamos antes mesmo de nós pedirmos, mas Ele espera que nós peçamos, não é? E por que Ele faz isso? Porque Ele quer ser destacado, porque Ele quer nos humilhar? Não, porque Ele quer ter um relacionamento conosco. E porque Ele tem prazer em responder às nossas orações, não é? Veja que Jesus vai dizer isso de uma forma muito
singela, e fazendo uma comparação também muito singela, ele diz assim: olha, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos quando eles pedem, que dirá o Pai de vocês, também dará a vocês coisas boas se vocês lhe pedirem. Percebe? Mas, infelizmente, essas coisas boas, muitas vezes são resumidas em aspectos materiais da nossa vida, em coisas, em propriedades, em bens, em coisas tangíveis. Mas, irmãos, há muitas coisas boas que nós precisamos receber que tem a ver com aquilo que está aqui dentro do nosso coração. Não é? Mudanças, transformações, progresso, aperfeiçoamentos. Todo dia, o tempo todo, nós precisamos de aperfeiçoamento diante de Deus, né? Então, a título de conclusão, qual é a raiz do problema com esses dois tipos de oração, irmãos? É que as pessoas que oram dessa forma não conhecem a Deus e não se conhecem. O primeiro, o hipócrita, ele supõe que por tentar usar a Deus por meio da oração para atrair a admiração dos outros, ele também vai receber a aprovação de Deus. E não vai. O que Jesus deixa claro é que se nós fizermos a opção de receber a aprovação dos homens, provavelmente nós não vamos receber a aprovação de Deus. E segundo, né, o presunçoso, ele supõe que pode manipular a Deus por meio da eloquência, de um discurso longo e bem arranjado. Ou seja, ambos demonstram conhecimento muito pobre, né, digamos assim, limitado e quase que um desconhecimento total do caráter de Deus e do modo como Ele trata com seus filhos. Então, como foi a prática de oração de Jesus? E aqui nós vamos partir para a conclusão. A Bíblia não nos dá muitos detalhes sobre isso, mas ela nos diz o suficiente para nós sabermos que Jesus orava assim como Ele ensinava os seus ouvintes a orar, não é? Se nós avançarmos um pouquinho aí no capítulo 14, 22 a 23, diz que logo a seguir Jesus foi com os seus discípulos, fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Ou seja, Jesus era do tipo que vivia o que pregava. Coisa difícil, né? Porque é tão mais fácil para a gente pregar e é tão difícil viver o que a gente prega. Nós temos um alvo, nós temos uma meta, nós temos um modelo, o nosso modelo é Cristo. Mas quão difícil é viver como Cristo viveu? Mas essa deve ser a nossa meta nessa vida, porque é dessa forma que nós vamos chegar mais perto de Deus, em todo o tempo. Então está claro que as horas mais frutíferas de oração de Jesus eram aquelas feitas em lugares discretos, sem a presença da multidão. A maioria das orações de Jesus foram feitas nesse lugar secreto. Veja que é exatamente por isso que nós temos tão pouca oração, tão pouco registro sobre a vida de oração de Jesus, porque ele ia orar sozinho, não é? É interessante que nós temos hoje o livro de oração dos santos, nós temos o livro de oração do povo de Deus, nós temos uma série de livros de oração, não é o livro de oração comum, mas nós não temos um livro de oração de Jesus, já percebeu isso? Ou seja, as orações de Jesus não ficaram conhecidas. Irmãos, eu não quero tirar o mérito desses livros, inclusive eu teria sugestão de bons livros para serem lidos, porque eles nos ajudam também na nossa vida de oração. A questão não é essa, é só um termo comparativo para a gente ver que, de fato, Jesus buscou esse lugar secreto de oração durante a sua jornada neste mundo. E já é estranho a gente pensar que Jesus precisava orar, porque Ele é Deus. Mas por que Ele orava, irmãos? Porque Ele precisava de comunhão com o Pai. É por isso que nós devemos orar, porque nós precisamos de comunhão com o Pai. Se Cristo precisava, quanto mais nós precisamos, irmãos. Então, isso quer dizer que Ele não orou publicamente? Não, não é isso que estamos dizendo aqui. Até porque nós temos vários momentos de oração pública de Jesus, mas mesmo assim, o que percebemos é que,
mesmo na oração pública, ele fazia isso de modo bem discreto, pontual, e se dirigia inteiramente ao Pai. Então, nós vemos lá em João capítulo 11, 41, 42, quando ele vai ressuscitar o Lázaro, antes ele faz uma breve oração e ele diz: Pai, graças te dou, porque sempre me ouves. Mas eu digo isso, não é por causa de outra razão, senão daqueles que estão aqui, para que eles saibam que eu estou em ti e tu estás em mim. E aí ele vai e manda que Lázaro saia, e Lázaro se levanta depois de 4 dias de morto. Foi uma oração longa, eloquente? Não, foi uma oração simples, mas foi uma oração dirigida diretamente ao Pai. Ou seja, aqui foi uma oração, foi uma petição, basicamente, que Jesus fez, não é? Em Mateus, capítulo 26, 27, ele está ali, orando no Getsemane, aliás, na ceia, ele está pedindo a Deus dando graças a Deus. Agora é uma oração de ações de graças, quando ele vai partilhar com os discípulos, né, aquele momento ali da ceia, e depois, lá no capítulo 26, ele vai também orar no Getsemane, onde ele vai fazer uma oração, basicamente, de entrega ao Senhor antes de partir para a cruz. Em Lucas 23, 34, quando ele está já pendurado na cruz, ele faz uma oração muito breve e ele diz: Pai, perdoa-lhes, uma oração intercessória. Ou seja, então Jesus orava por si, ele orava pelos outros, ele orava em secreto, ele orava publicamente, mas os momentos em que ele buscava força para poder lidar com os grandes enfrentamentos da vida eram aqueles momentos do lugar secreto com o Pai. Então, o próprio Cristo exemplifica em sua vida devocional como nós deveríamos praticar a nossa devoção. E são essas horas passadas na presença de Deus, em secreto, que vão nos trazer, irmãos, a força, o vigor espiritual, que vão nos trazer a perseverança, a confiança, a autoridade espiritual sobre o mal e a sabedoria para lidar com esta vida complexa que nós vivemos neste mundo. E se nós não tivermos o cuidado de estar aqui neste lugar secreto de oração, quando nós chegarmos na nossa esfera pública, nós não teremos muito para oferecer. Entende? Então eu digo para você, né, que tem dificuldade de orar em público, ore em voz alta na sua casa. Entre no seu lugar secreto, mas ore em voz alta. Fale com Deus a esse respeito, como quem está conversando com um Pai que está aberto para te ouvir. Nós sempre falamos aqui, irmãos, isso não tem nada a ver, sabe, de olhar para essa situação como se fosse algo banal, assim, tolinho, tipo, o cara lá de cima, ou, enfim, não é nada disso, irmãos. Liberdade e irreverência são duas coisas muito diferentes. A Bíblia nos ensina que nós podemos ter plena liberdade perante Deus, nós podemos ter grande intimidade com Ele, desde que nós mantenhamos a reverência. Não é? Então, é disso que nós estamos falando, de liberdade com reverência. E a título de aplicação, irmãos, eu quero deixar apenas 2 pontos aqui para nós orarmos depois. Nós precisamos desenvolver, irmãos, o hábito de pensar mais sobre a nossa devoção. Você tem pensado sobre a sua devoção? Você gasta um tempo pensando sobre a sua vida de oração? Como tem sido para você? Quanto tempo você tem gasto em oração? Os judeus, eles tinham essa coisa bem estabelecida. Havia um momento próprio para orar, não é? Havia um tempo certo para orar. Haviam orações prontas, não que uma oração pronta não possa ser ouvida por Deus, mas quando elas são repetidas sem haver uma reflexão no que está se dizendo, aí sim, elas são rezas, são apenas palavras soltas ao vento que não têm nenhum valor. Muitas pessoas até dizem que a oração do Pai Nosso não deve ser recitada porque ela é uma repetição vã. Ora, então, não entendo o que a Bíblia quer dizer, não é com isso, porque o mesmo Jesus que disse para a gente não repetir as palavras de forma vã como gentios, ele ensina a oração do Pai Nosso, então não tem algo diferente aqui acontecendo? Sim, a oração do Pai Nosso é uma escola de oração, não é uma reza, mas ela pode ser também feita
E é uma ótima forma de nós começarmos a aprender a orar em voz alta, porque isso vai nos direcionar na nossa oração pública, na igreja, onde quer que nós estejamos. Porque sim, irmãos, nós precisamos estar sempre prontos a orar publicamente quando nós somos solicitados. Isso não é obrigatório, tá, irmãos? Mas é correto que isso aconteça, porque isso mostra que nós estamos progredindo na nossa vida de oração. Entende? Quando Deus chama Moisés e diz a ele que ele vai diante de Faraó para libertar o povo de Israel, ele diz, Senhor, mas eu... Aí ele arranja um monte de desculpas, né? No fim das contas, ele diz, Senhor, eu preciso aí de um intérprete, porque eu não sou bom para falar. E aí o Senhor diz, não, Arão vai com você e tal, e aí ele fica naquele nhen, e aí chega um ponto que Deus parece que, né? Não que Deus perca a paciência, mas Deus, agora eu vou colocar ele no lugar dele. E aí Deus dá aquela sacudida nele e fala, rapaz, desperta, para com essa choradeira e faça a obra que você precisa fazer, meu filho, porque você é a pessoa que eu escolhi. Então, irmãos, às vezes Deus precisa dar uma sacudida na gente para a gente poder se despertar para essas coisas, né? Então eu digo para você, você nunca será obrigado a orar se você não quiser, não aqui, né? Mas é bom que você desenvolva esse hábito, porque isso faz parte também da nossa vida de oração. A sua oração pode abençoar a vida de outra pessoa que está na igreja. Deus pode querer usar a sua vida para curar uma pessoa através da sua oração, da sua intercessão. Porque, irmãos, na igreja não existe essa coisa do pastor ungidão, ou do diácono, ou da missionária fulana, que coloca a mão na cabeça de todo mundo e cura todo mundo. Isso não existe, isso não é um fato, isso é uma ficção. Na igreja, Deus usa quem Ele quer e como Ele quer para fazer a sua obra no tempo que Ele determina. Ok? Então, com o tempo de vida na igreja, nós vamos assimilando essas ideias distorcidas sobre a forma de lidar com Deus, né? E se a oração é a única forma que nos foi dada para nos relacionarmos com o nosso Pai, então é essencial que a gente pense sobre isso ou não? Acredito que sim. É essencial que a gente estude sobre oração, que a gente leia sobre isso? Sim. Não podemos produzir práticas pouco ou que quase nada tem a ver com a nossa fé cristã, porque essas fórmulas de oração que alguém nos convence a usar, porque funciona, não é? Isso é diferente do que nos foi transmitido por Jesus, através dos autores inspirados da Bíblia. Irmãos, hoje em dia há muita crendice na igreja. Coisas que não encontram nenhum respaldo bíblico, mas que ganham grande repercussão porque têm uma aparência de piedade, como Paulo vai dizer, escrevendo a Timóteo, né? Enquanto a verdadeira fé e a prática saudável de uma vida devocional vão ficando deixadas de lado como se nem existissem. Então a gente precisa pensar um pouco sobre isso, parar e pensar um pouco sobre a nossa própria vida de oração. A outra coisa, né, em segundo lugar, que também precisamos, é de ter coragem para enfrentar esse lugar secreto no qual nós precisamos entrar diante de Deus, só nós e Ele. Este é um lugar de confronto, irmãos, um lugar de confronto com a verdade daquilo que nós somos, né? Me faz lembrar da história de Jacó, lá em Peniel, quando ele, ali no Val de Jaboque, ele tem aquele encontro com Deus e ele luta com Deus. Ali são só ele e Deus. Ele sai marcado, sai ferido por aquele encontro, mas ele também sai transformado. O seu nome foi mudado. E eu digo para os irmãos, não há quem tenha um verdadeiro encontro com Deus, né, na sua prática devocional, no seu lugar secreto, e não saia marcado de alguma forma. Mas sempre será transformado para melhor. Sempre será mudado naquilo que precisa ser mudado, porque Deus sabe exatamente o que precisamos, Ele sabe como operar transformação na área da nossa vida em que nós precisamos de transformação. Então aqui não dá para maquiar, não dá para esconder, não dá para disfarçar, né? Ali é só você e aquilo que você pode ser, e esse Deus, que é rico em misericórdia e compaixão, mas que também tem grande apreço pela verdade no íntimo, como Davi vai dizer lá no Salmo 51.
Por que Davi fala sobre a verdade no íntimo, irmãos? Porque ele aprendeu com a história de Batseba, isso. Ele aprendeu com a história de Batseba que ele não era quem pensava ser. E Deus mostrou isso para ele da pior maneira, não é? Ele sofreu bastante com tudo que experimentou, a sua própria família se levantou contra ele, seu próprio filho, ele foi exposto de todas as maneiras, mas no final de tudo ele pôde encontrar esse lugar de verdade, esse lugar de mudança, de transformação na sua vida com Deus. E o Salmo 51 nos mostra bastante de como a sua alma foi transformada. Então esse Deus espera nos ver encarando corajosamente essas áreas de escuridão da nossa alma, né? Junto com Ele. São coisas que Ele já conhece bem, mas que nós precisamos conhecer. Sempre que falo disso, eu menciono aqui Deuteronômio 8, quando o Senhor diz, olha, eu levei vocês para o deserto para que vocês pudessem saber o que estava nos seus corações. Não é? Deus fala assim, eu levei vocês para o deserto para ver o que havia nos seus corações, mas Deus precisa de alguma coisa para conhecer o que há nos nossos corações? Não, Ele já conhece. Ou seja, no fundo, ele faz isso para que Israel se conhecesse, para que Israel aprendesse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, irmãos, nós precisamos suplicar com todas as forças que Ele venha acender a luz aqui nessa nossa escuridão e nos mostre quem nós somos e quem Ele é para nós realmente. E que a partir daí nós possamos buscar a edificação de uma vida cristã autêntica, legítima. Se nós conseguirmos avançar a esse ponto, eu creio que os resultados vão aparecer na nossa vida pública, porque Jesus disse que eles aparecem publicamente. Na igreja, no trabalho, nos relacionamentos, nas questões práticas da vida, tudo começa ali, naquele lugar secreto de oração. A gente precisa ter disciplina com isso, irmãos. Ter uma hora, ter um tempo. Conheço a história de um pastor na outra América, que ele, desde que estabeleceu esse tempo de compromisso com Deus, né, ele não faz absolutamente nada dentro daquele horário de oração que não seja orar, que não seja ir à presença de Deus e fazer aquilo que ele entende que precisa fazer para que ele se mantenha vivo na presença de Deus. É um compromisso, né? Eu me lembro de uma situação que ele conta, um livro muito antigo que eu já li, não lembro mais o título, mas ele dizia que alguém muito importante foi à sua casa procurá-lo, uma pessoa que ele estava esperando há muito tempo, uma resposta de uma situação que ele precisava resolver, né? E aí a pessoa foi justamente no horário que ele tinha combinado com Deus de orar. E a esposa, então, bateu lá na porta do quarto de oração dele e disse para ele, olha, fulano chegou, fulano estava aí, aquela pessoa que você esperava está aí fora querendo falar com você, e ele disse, olha, fala com ele que se ele não puder esperar para ele voltar outro dia, porque agora não posso falar com ele. E ele continuou ali no seu lugar de oração. Então, irmãos, nós precisamos vencer essas coisas, né? Como falei para os irmãos, eu estou num processo de uma transformação muito grande na minha vida de oração. Isso tem sido enriquecedor, mas também desafiador. E eu sempre me vejo inclinado a trazer de novo esse assunto, principalmente porque eu creio que o caminho de uma vida cristã real, madura, feliz, passa por esse processo de nós nos despirmos de toda essa superstição, desses conceitos humanos que têm sido enraizados na igreja durante os últimos anos, né, a respeito dessa questão por tanto tempo. E eu acredito piamente que estamos vivendo num tempo em que, novamente, nós precisamos dizer como os discípulos, Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Porque nós temos desaprendido, irmãos. Temos desaprendido. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que Ele, por sua graça, nos leve de volta para esse lugar secreto de oração na sua presença. Amém? Ok, vamos orar. Curva a sua cabeça. Nosso Deus e Pai, graças te damos pelo privilégio de podermos ter, mais uma vez, recebido a Tua palavra em nossos corações.
Senhor, nós estamos vivendo dias de muita incerteza, Pai, na nossa realidade enquanto igreja no país. Não sabemos o que vai acontecer, independente, Senhor, do que acontecer lá fora, das circunstâncias na política, ó Deus, na economia, enfim, independente de qualquer coisa. Nós estamos vivendo um tempo, Senhor, em que a igreja precisa voltar. Ela precisa, Senhor, dar um passo atrás e procurar descobrir onde ficou, Senhor, a verdadeira devoção, a verdadeira relação contigo, a verdadeira prática de uma vida piedosa, Senhor, sem tanta luz, sem tantos holofotes, mas algo que seja realmente vivido naquele lugar secreto, que a Tua Palavra nos ensina e nos lembra mais uma vez nessa noite que é o lugar onde nós devemos estar. Não é um lugar físico, não é em pé, sentado, deitado, e nem mesmo no quarto, é a motivação, é o que está no nosso coração, é o que está no nosso íntimo. Esse lugar secreto pode ser encontrado até no meio da multidão, nós podemos orar no lugar secreto, até mesmo no meio de uma praça, desde que o nosso coração esteja totalmente inclinado para Ti, Senhor, sem outras preocupações, sem ansiedades, ó Deus, sem insegurança, sem medos, que nos tirem, Senhor, esta comunhão, esta ligação essencial, nessa prática que é tão necessária para nós, a fim de que nós possamos viver uma vida real, um cristianismo real, uma fé verdadeira, madura, Senhor, alegre, que possa fazer de nós pessoas que se alegram na Tua presença, pelo simples fato de poderem estar diante de Ti, Senhor. Ó Deus, aquele lugar onde nós temos um encontro real com a Tua graça, e ali nós abrimos o nosso coração, Pai, nós, ó Deus, nos desmanchamos perante a Tua presença, nos abandonamos ali aos Teus pés, para que o Senhor faça conosco e em nós aquilo que o Senhor quer, porque as nossas vidas pertencem a Ti, Senhor. Ó Deus, tira de nós toda a vaidade, Senhor, toda a autossuficiência, ajuda-nos a olhar para Ti como a nossa única e verdadeira fonte de todo o bem que pode chegar até nós. Senhor, ajuda-nos a ir até Cristo para receber, ó Deus, dessa fonte de águas vivas que faz jorrar dentro de nós, ó Deus, uma fonte que jorra para a vida eterna, Senhor. Ajuda-nos a ter em Cristo esse pão que nos alimenta, que alimenta a nossa alma, que sacia a fome do nosso coração, a fome de aceitação, a fome de acolhimento, a fome de reconhecimento, a fome de glória, Senhor, a fome, Senhor, de coisas tão essenciais da nossa alma, que nós só podemos encontrar em Cristo Jesus. Então, leva-nos de volta, Senhor, a este lugar. E ajuda-nos, Senhor, a crescermos e amadurecermos, a pensarmos um pouco sobre a nossa vida de oração, sobre a nossa prática devocional, a refletirmos sobre isso, a procurarmos aprender, Senhor, como nós podemos fazer isso de uma maneira mais bíblica, mais verdadeira, mais sincera, Senhor, e também, ó Deus, ajuda-nos a ter a coragem de entrar nesse lugar somente contigo para enfrentar essas áreas de escuridão que ainda estão nos nossos corações, onde ali, Senhor, nós queremos tanto receber a aprovação, receber a glória, receber louvor. Isso mostra, Senhor, o quão distantes ainda estamos, ó Deus, de uma verdadeira transformação do coração, que é o que nós precisamos, Pai. Então ajuda-nos a nos despirmos do velho homem com as suas concupiscências e fraquezas e a nos revestirmos do homem novo segundo Cristo Jesus. Nós te pedimos, ó Deus, para que a nossa oração seja mais verdadeira, mais eficaz e que traga maior glória para Ti. Nós oramos assim, com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus.